Semana passada nós abrimos o assunto, nós falamos semana passada sobre a introdução para falar sobre a vida do profeta Elias. Lembrando aos irmãos que o meu objetivo é trazer uma meditação para a edificação da igreja. Este é o meu objetivo. Eu não vou falar sobre a história, até porque eu não sou a pessoa indicada para a história. Como eu disse semana passada, nós temos pessoas aqui muito mais habilitadas do que eu. Também não vou falar teologicamente, porque eu não sou teólogo. Mas eu vou, como um pregador da palavra, ler os assuntos, como eu tenho já feito, e trazer uma palavra de meditação dentro do assunto, para a nossa edificação. O capítulo é 17, de primeiro livro dos Reis. Sempre vamos ter que ler os primeiros versículos para que você se intere do assunto. Capítulo 17. Semana passada nós falamos que o Senhor chamou Elias, mandou que ele desse um recado para o rei, e depois ele mandou que ele saísse de cena. Então vamos ler capítulo 17, verso de número 1 até verso 7. Só para você ir amadurecendo isto dentro de você, o assunto, tá bom? Acompanhe a leitura, por gentileza. Capítulo 17, 1 a 7. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o lado do oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhes traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Nosso Deus e Pai, abençoa este momento que nós vamos meditar na Tua Palavra, que possamos, ó Deus, receber esta palavra. Quem sabe esta palavra ela pode tocar no coração de pessoas que muitas vezes, ó Pai, estão vivendo uma vida instável, diferente. Que esta palavra toque no coração e nos motive ainda a sermos melhor cristãos do que temos sido até agora. Este é o meu desejo e eu espero que o Senhor faça isto, se é assim a Tua vontade. Faço isto em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Quando nós falamos de Elias, ele é um dos exemplos de um homem que foi forjado na fornalha de Deus. Eu gosto de usar esse termo,
porque a fornalha é lugar que aquece, é lugar que faz com que o ferro ou o metal, ele obedeça. Então nós sabemos que isso acontece quando alguém vai fazer, por exemplo, meu tio, quando eu ainda era bem criança, quando eu fui morar com ele lá depois da morte do meu pai, ele tinha uma coisa chamada forja. E naquele tempo existia uma coisa chamada fole. Era uma peça comprida e tinha um cabo que você puxava para ele fazia soprando ar para acender o fogo e manter a brasa acesa. E ele fazia foice, ele fazia machado, faca, e eu era o batedor. Ou seja, quando ele tirava aquele ferro incandescente, botava na bigorna, eu ia com a marreta, ainda novo, batendo para fazer ela dar forma. Ele batia com o martelo, eu batia em cima onde ele botava. Era a maneira como ele me ensinou. Um dia, um pedaço de brasa daquele voou e entrou aqui no meu braço. Eu tenho a marca até hoje. Entrou, o sangue saía pretinho, horrível. Meu tio pegou a faca, cortou do lado para tirar o pedaço de ferro de dentro da coisa. E eu continuei trabalhando. Porque naquele tempo tinha negócio de injeção, não sei o que, nada. Naquele tempo era uma dor danada. Mas, então eu aprendi na forja. E ele fazia as ferramentas. Esta ferramenta era molada. Você coloca uma vasilha com óleo queimado e ele temperava aquela ferramenta e ele esquentava e botava. Ele sabia pela cor se a ferramenta ia ficar macia para molar ou não. Era uma maneira rude, lá na roça, mas a forja era isso. Então eu estou dizendo aqui que Elias foi forjado no fornalha de Deus, para ele ser o homem que Deus precisava que ele fosse, para ser afinado com a vontade de Deus. E Deus o chamou no pior momento, irmão, do povo de Israel. E isso, o rei Acabe estava corrompido espiritualmente. E se você olhar depois com detalhe, ler todo esse livro, você vai ver que o grande problema do chamado de Elias é porque o povo estava corrompido. E Deus queria dar um basta. Deus queria trazer de volta o povo. Este é o contexto geral. É trazer de volta o povo a entender que quem era Deus. Como é fácil se corromper, não é, irmãos? Quando se distancia de Deus. E isto aconteceu na vida do povo de Israel. Então Deus mandou dizer a Acabe: olha, vai lá, fala com ele que vai haver uma seca. Por quê? Porque Deus precisava chamar a atenção deles. Deus queria dizer para Acabe e para dona Jezabel quem era Deus. E ele precisava fazer isso com muita força, porque o povo estava em rebeldia. Eu estou vendo ali um pregador botando a mão assim, eu estou pensando na mensagem que eu vou pregar breve lá em Minas, ó, né? Porque o pregador é assim, ele está sempre pegando uma palavra, né? Depois ele dá uma melhorada, é claro, e assina dizendo que foi ele que fez, mas isso é outra coisa. Então o pregador é assim, né? A gente está sempre de olho, né? Então Acabe estava num comportamento errado, casou mal, casou com uma mulher feiticeira. Esta mulher corrompeu a ele e ele passou a obedecer a esta mulher. Eu vou dizer mais sobre isso. A sua origem, a origem de Elias, ele era de um lugar muito simples, que não constava como cidade de expressão. Seus moradores eram rudes, por quê? Porque era de uma região rural, por viverem em áreas muito difíceis. E foi lá que o Senhor chamou Elias para trabalhar com ele. Deus pode trabalhar com qualquer pessoa.
não existe nenhuma pessoa que Deus não possa transformar. Espírito Santo, tem gente que nem caiu na real. Para Deus não tem pessoas difíceis. Deus pode transformar seu filho, seu sogro, seu marido, sua mulher, seu patrão. Ele pode fazer. Você crê nisso? Porque Ele tem todo o poder. Quem tem todo o poder é Deus. Então Ele pode fazer. Ele chama Elias. Elias, eu sei que você não sabe ler muito bem. Eu sei que você não fez nem faculdade. Eu sei que você não fez teologia. Eu sei que você não sabe muita coisa. Mas uma coisa eu sei, Elias: você tem boca. E eu só preciso da sua boca e da sua boa vontade. Então Deus chama Elias, vai lá dar o recado para aquele homem lá e diga a ele que o negócio vai pegar. E ele foi lá e falou. Como pode, agora vamos pensar um pouquinho, como pode um rei cheio de medalhas, cheio de autoridade, cheio de gente ao redor, né? Não é assim que é um presidente quando sai? O presidente sai aqui, ninguém chega, fica todo mundo cercando o presidente, não é assim? É assim que o rei era. Ele tinha aquela turma lá armada, ninguém pode chegar. Aí chega lá um Zé Mané, Zé Ninguém, mas com a autoridade de Deus. Aí chegaram na porta do rei e disseram assim: ó, seu rei, tem um camarada aí te chamando, ele, cara sujo, a cara feia, barbudo. O que ele quer? Eu digo: eu não sei. Ele diz que tem que falar com urgência, que foi Deus que mandou falar com o rei. O rei disse: manda entrar. Aí ele chega perto do rei e diz: senhor rei, traga um recado urgente. Deus mandou dizer ao senhor que não vai chover durante 3 anos até mais, e que vai secar tudo, vai acabar tudo. E ao acabar de falar, ele saiu fora, mas deixou o recado. Quando Deus manda você dar o recado, não deixe de dar. Às vezes Deus fala com você para falar alguma coisa com uma pessoa e você se esquiva. Fale aquilo que Deus colocar no seu coração. Sejam Elias. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: você tem pinta de Elias. Você leva todo jeito de Elias, né? Onde você estiver, dá o seu recado. Agora eu pergunto aqui: como pode um rei crer na palavra deste homem, vindo do nada, de um lugar desconhecido, sem expressão, e foi da boca de Elias que tinha a palavra, quando Deus chamou para falar. E eu digo agora a você: quando Deus chama, ninguém impede. Você foi chamado por Deus. Mais uma vez, essa semana, agora vamos trabalhar bastante. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: olha para ele, não, primeiro olha. Diga assim: você não é obra do acaso. Não, tem gente que não falou nada. Você não é obra do acaso. Foi Deus que te chamou. Ele está te preparando, irmão. Glórias a Deus. Às vezes a pessoa pensa que isso é bobagem. Não é bobagem não. Foi Ele que te chamou. E quando Ele fala, não tem ninguém que impeça. Porque Deus tem o poder de tocar no mais profundo de cada um. Então Deus coloca Elias dentro deste ambiente poluído. Agora pergunta a você:
Que cartão de visita ruim para Elias, né? Deus pega esse rapaz, coloca dentro de um ambiente poluído. Era o cartão de visita para este jovem profeta. Deus não chamou a Elias para morar no palácio. A princípio, Elias deve ter pensado: oh meu Deus do céu, saí lá daquele mato, lá daquela roça, e agora Deus me manda para o palácio. E ele pensou que ele ia morar no palácio. Certamente uma grande melhora, né? Sair lá da roça, não tinha nem luz, e morar no palácio. Quando ele acaba de dar o recado, a voz de Deus vem no ouvido: Elias, capina. Você nem sabe o que é isso. Se manda. Conhece essa linguagem? Se manda. Sai fora. E ele disse: a coisa vai pegar. Você falou com um homem poderoso, cara. Você deu um recado muito forte. Sai fora que ele vai tentar te pegar. Quando Deus fala, irmãos, obedeça. Ouça, quando Deus fala, obedeça. E nós temos grande dificuldade em obedecer à voz de Deus. Eu tenho falado de mim mesmo. Como foi difícil para mim aceitar ser pastor. Eu não queria ser pastor. Eu queria ser um bom crente. E era. Eu sempre fui muito bom nesse negócio de ler, chegar na igreja cedo, abrir a porta, ficar na porta do banheiro para não deixar ninguém ficar muito tempo lá dentro do banheiro. Não, porque tem camarada que vai no banheiro, fecha a porta e pensa que não tem mais gente para ir no banheiro. Eu chegava e batia: tudo bem aí, companheiro? Até aqui tudo bem? Eu era bom para cercar bêbado na entrada da igreja. Eu era parrudo, meu braço era forte, eu pegava 80 quilos com facilidade do chão, botar nas costas. Hoje não estou pegando nem um pacote de arroz de 5 quilos. Minha mulher pesava 41 quilos quando casou. Eu pegava ela no colo. Como diz o Lilico, tempo bom. Eu não queria ser pastor. Eu queria ser, no dia que for chamado para ser diácono, todo mundo, hoje vai ter chamada de diácono. Eu faltei, para ninguém me chamar, porque eu não queria. Meu caso não era esse, eu não queria ser, eu queria ser crente, mas eu não queria ser pastor. E Deus foi me encurralando, igual boi quando vai para o matadouro, você vai apertando até ele entrar num lugar apertado. Até o dia que ele falou: chega de lutar contra mim. A minha mulher disse, ela quando começou a me namorar, eu não era crente. E ela foi namorar de incrédulo só de pirraça com o pai, que o pai não queria que casasse com o incrédulo. E ela de pirraça, Deus castigou, teve que casar comigo. Estou falando verdade, não é brincadeira não. Deus foi me levando, me encurralando. E Deus falou com ela: eu quero ser o marido para mim. Quantos acreditam que Deus fala? O problema nosso é ouvir.
E ela sofreu quando Deus falou o que queria. E a partir daquele dia Deus começou a fechar as brechas. Eu queria para lá e botava muro, queria para cá, botava muro, e eu aceitei. Eu aceitei porque você não tem como lutar contra Deus. Deus vai vencer. Deus é vencedor. Deus tem a palavra final. Portanto, chamou Elias não para morar no palácio, chamou Elias para uma missão. Elias, eu quero acabar com esta farra espiritual errada. Eu quero tirar o meu povo de estar adorando a ídolo, de estar adorando a madeira. Eu quero que você me ajude. E Deus chamou para isso. Portanto, Elias enfrentou o seu primeiro desafio. Era falar de Deus dentro de um lugar onde Baal era cultuado. Ele chega neste ambiente, imagine agora, um ambiente completamente diferente. Deus manda para lá Elias para falar de Deus. Olha para o texto, o que é que ele disse para o rei. O que ele disse? Então Elias, verso 1, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Ele disse: o rei, eu sou de Deus. Seu rei, eu não sou de Baal. Eu tenho um dono, e é esse que eu estou falando com o senhor hoje. Ele disse: porque vocês estão fazendo algo aí que desagrada a Deus, vocês estão cultuando coisas erradas, e Deus vai mexer com vocês. Por isso que vai haver uma seca. Vocês vão ter problema com comida para o boi. Vocês vão ter problema com, não vai ter milho, nem feijão, nem nada, nem o que planta, porque vai secar tudo. Foi assim que Elias falou com ele. Eu estou na presença dele, disse Elias. E o grande problema aqui, irmãos, é que eu quero frisar, é que havia um governo paralelo dentro do palácio. Esta mulher, chamada Jezabel, ela agia na área espiritual. Ela era uma mulher diabólica, uma mulher que lá na frente, não sei se eu vou conseguir falar, esta mulher morreu miseravelmente caída e comida por cachorro. Está lá na frente isso. Se você tiver paciência, leia, você vai saber. Eu não vou entrar nisso. Porque todas as vezes que você luta contra Deus, vai ter um problema. Todas as vezes que você luta contra o propósito do Senhor, Deus não deixa barato. E eu estou falando esta manhã para pessoas de longe, pessoas até que não acreditam em Deus, pessoas que acham que igreja é bobagem. É com você que eu quero falar nesta manhã. Não lute contra Deus, porque você vai ser miseravelmente derrotado. Deus é o Senhor, Criador de todas as coisas. É Ele que tem todo o poder. É Ele que tem todo o poder. Portanto, havia um governo paralelo, agindo na área espiritual. Este poder estava tentando afastar Israel de todos os profetas de Deus. Havia os profetas de Deus,
o que é que esta mulher fazia? Esta mulher matava os profetas do Senhor como se mata uma mosca. E esta mulher sustentava todos os profetas de Baal na mesa do rei. Governo espiritual. O que destrói uma igreja, irmãos, é espírito de contradição dentro da igreja. Muitas igrejas sofrem. Pessoas entram na igreja, não se converte e tenta minar os outros que estão convertidos, dizendo: não é bem assim. Não, esse bispo está falando por isso assim. Não, porque tal. Isso é perigoso. Foi isso que ela fazia. Falava para o pessoal de Israel: rapaz, abandona esse Deus. Aqui no palácio tem tudo. Vem para cá. Vem mais, chega mais. E aqueles que não queriam, eram sacrificados. E os profetas, ela matava. Foi matando. Com isto, Israel saiu de adorar a Deus e começaram a adorar a Baal. E isto Deus disse: não posso deixar que essas coisas aconteçam. Elias, então, foi chamado por Deus para fazer esse trabalho. Eu penso que Deus chamou Elias para mudar, tirar aquela desordem de dentro do palácio, e fez. Porque lá na frente nós vamos ver que houve um encontro de Elias, isso é assunto para depois. Houve um encontro de Elias com os profetas de Baal e tiraram a prova dos 9 para ver quem era Deus real. Isso foi lá na frente, nós vamos falar mais tarde sobre isso. Hoje não. Portanto, eu penso que Deus chamou Elias para esta desordem dentro do palácio do rei e coloca o seu governo, mão poderosa, porque só Deus tinha poder e tem poder de não deixar chover. Só Ele. Elias disse: não vai chover. E Deus assinou embaixo. Meteu lá o chamegão: concordo com Elias, não vai chover mesmo. E assim ele foi trazendo sacrifício para ele lá, faltando água, faltando comida. E acontecem outras coisas mais que nós vamos falar depois. Eu não quero te cansar, nem te machucar muito esta manhã, cansando, ficar sentado muito tempo. Porque só Deus tem poder para fazer chover, como também para mandar a chuva. Ele é o controlador de todas as coisas. Se Ele não te ajudar, ninguém pode te ajudar. Em quem você tem lançado a sua confiança? Em quem você acredita? Só Ele pode. Lance toda a sua confiança nas mãos de Deus. Ele pode resolver qualquer problema, de qualquer tamanho. Só Ele pode fazer isto. Quantos acreditam nisso? Eu acredito. Eu acredito desta maneira. Eu queria terminar falando sobre a igreja. Como está a igreja do Senhor hoje? Infelizmente a gente fala isso com tristeza. A igreja do Senhor tem perdido, porque ela tem se permitido misturas dentro da igreja.
Muitas igrejas estão contaminadas, perderam a capacidade, porque deixaram os Baals de fora do mundo entrar. As ideias do mundo entraram nas igrejas. E hoje há muitas igrejas aí, infelizmente. Eu hoje vim andando do Rio para cá, de madrugada, cheguei aqui, era 5:30. Muitas igrejas que abriram, fecharam. O número de igrejas que fecharam é muito grande. Não é por causa da pandemia. Fecharam por causa da intenção de abrir igreja. Infelizmente, isso me entristece. Abriram igreja para o homem, mas não abriram igreja para Deus. Porque a Bíblia diz que a porta que Ele abre, você crê nisso? Muito difícil. E muitas igrejas fecharam. Igrejas que estão permitindo entrar. O termo que eu vou usar não é bom. Modismo. Palanque. Barulho. Mas ausente de espírito. Ouça o que eu estou te dizendo esta manhã. Muito barulho, mas a essência do Espírito não existe. A maneira como entra uma multidão, elas entram e saem, porque não foram feridas pela palavra de Deus. E o que fere o coração é a palavra. Se não houver isto aqui no coração, não adianta. Nosso desejo aqui é que a palavra de Deus fira o coração de cada pessoa, para ajudar, para moldar, para trazer vida para dentro da pessoa. Este tem sido o meu propósito. Eu tenho me esmerado. Lamento não ser tão bom, com sinceridade. Tudo que eu faço é com muito esforço. Eu já preparei 1, 2, já preparei 3 e 4. Estou gastando muito tempo lendo, meditando e dizendo: Deus, eu não quero ser um papagaio. Eu quero que o Senhor me dê sempre uma palavra que possa ajudar o meu irmão, a minha irmã, que muitas vezes entra aqui na esperança de uma palavra para sair daqui fortalecida, com direcionamento para a sua vida, perspectivas novas. Este tem sido o meu desejo, a minha oração, porque não quero ser papagaio para repetir, pular e fazer muita coisa, mas eu quero que Deus me use, trazendo uma palavra que ajude a igreja a caminhar de cabeça erguida, sem se envergonhar. Porque muitas vezes as pessoas têm vergonha de dizer que é cristão, por causa das críticas, de maus exemplos. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te encha do espírito de Elias também. Que você seja um Elias, também usado por Deus. Que você seja um Elias maleável, para Deus agir na sua vida, para agir na sua casa, para agir na sua família,
para agir no seu trabalho, para agir em todas as áreas da sua vida. Que você seja maleável, para que Deus possa fazer. Este tem sido o meu desejo. A partir de próximo encontro nosso, ninguém pode fazer nada sem treinamento. Elias agora, depois de dar esta palavra, Deus diz: sai daí agora, Elias, eu vou te levar para o campo de treinamento. Ele tinha que passar um período muito longo, hein, Robson? Eu vou te levar para Querite, eu vou conviver com você algumas horas, muito tempo, para completar o que eu tenho para fazer com você. A tentação de saber como é que foi o final de Elias, né? Que final! Quantos querem saber o final da vida de Elias? Aguarde, tenha paciência, nós vamos chegar até lá. Que final glorioso! Curva a sua cabeça, por favor, Pai querido. Que esta palavra simples, mas que não é tão simples, que o Senhor possa trabalhar em cada coração. Pelo menos, Senhor, o Senhor possa provocar dentro de cada um de nós uma palavra que a gente possa responder ao Senhor nesta manhã: Senhor, o que tu queres de mim? Senhor, o que o Senhor quer de mim, Pai? Ajuda-me, Senhor, a entender aquilo que o Senhor quer de mim, Senhor. Fala, Senhor, a cada coração. Que a gente saia daqui nesta manhã sabendo da importância da nossa vida pessoal. Que cada um saia daqui sabendo da importância da sua vida. É uma vida preciosa. É uma vida ganha com sangue, com o sacrifício de Jesus. Portanto, é uma preciosidade. Que assim o Senhor nos conserve, Pai. Que o Senhor proteja a nossa vida. Que o Senhor nos guarde, ó Pai, de cair nas armadilhas que o inimigo muitas vezes arma para tentar nos alcançar, Pai. Mas nós queremos, Senhor, estar nas Tuas mãos. Queremos estar aos Teus cuidados. Assim como o Senhor fez com Elias, mandou retirar, que o Senhor também nos retire para estar ao seu lado, Senhor. Está debaixo das Tuas mãos, está aos Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém.